Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Quero agradecer primeiramente pela participação na formação, tá? E eu tenho algumas considerações para falar acerca da sua disciplina em língua portuguesa. Perfeito. Acerca da sua disciplina, eu estava analisando os dados, né, do BI, os dados do LCO e também o resultado das avaliações que o senhor aplicou, né? Então, tem algumas considerações, né, a te falar. A gente já fez esses dias de planejamento, então tem a ver bastante com o planejamento que a gente fez e algumas outras considerações, né, que a gente está começando o segundo trimestre. Então, agora a gente tem que falar mais especificamente sobre o replanejamento, tá bom? Então, eu fiz algumas anotações aqui nessas folhas, depois eu vou passar certinho para o senhor o que eu marquei tanto aqui. Primeiro, eu queria ouvir do senhor o que você acha da sala. A gente está falando do sexto ano B. E o sexto ano B, pelo que eu reparei, tem muitos alunos com dificuldade, principalmente análise. Tem alguns alunos que vieram do quinto ano não sabendo muito bem, não tendo muita influência na leitura e na escrita. E assim, diferenciar um gênero pessoal do outro, né, principalmente quando envolvem tipos textuais parecidos, né? O que você acha disso? Assim? Você acha que essa sala dava boa? Como você sentiu a sala no primeiro trimestre? Então, no primeiro momento, a gente percebe que há sim dificuldades, principalmente quando você pergunta um pouquinho mais aprofundado, então eles têm uma certa resistência em responder algumas perguntas. Então existe sim algumas dificuldades e eu estou trabalhando pontualmente nesses pontos. Conforme vou encontrando a dificuldade, vou explicando, vou trabalhando um pouquinho mais aprofundado na aula seguinte. É o que eu percebi também no dia que eu fui assistir a aula do senhor, né, que eu fiquei lá no fundo. Não deu para pegar a aula inteira, mas assim, aquele recorte que eu peguei, eu fiz algumas anotações. Eu percebi que os alunos, eles têm muita dificuldade de concentração naquela sala, né? A concentração deles é mínima, é 5 minutos ali, quando é proposta atividade, eles fazem atividade, porém, ao mesmo tempo, eles já se distraem com qualquer coisa que acontece na sala, né? Outro ponto que tem muitos alunos com defasagem, né? Tem alguns que a gente vê que são poucos que conseguem cumprir até o final a atividade proposta, ou a meta proposta, né? Só que a maioria ainda está com muita dificuldade, precisando de ajuda. Nesse ponto, eu acho bacana, mas eu acho que eles estão com baixa autoconfiança, você concorda comigo? Sim, alguns realmente têm problema de relacionamento ali, principalmente os alunos com laudo, né, a gente percebe que eles ficam meio inseguros em alguns momentos, com certeza. Então, eu separei aqui algumas habilidades da BNCC, alguns descritores, que eu acho que se nós trabalharmos com eles, a gente pode ter um alcance mais positivo das propostas que o senhor vem tendo na sala. Por exemplo, na leitura e compreensão do texto, a habilidade de compreender mesmo esses diferentes tipos textuais, né, os gêneros. Outro descritor é reconhecer as informações explícitas e implícitas no texto, identificando as ideias principais e a estrutura do texto. Principalmente as implícitas, né? É bom tentar frisar a implícita, né? Porque eles fazem uma leitura bastante superficial, né, dos textos, né? Também as atividades de recomposição que eu pensei. Dá mais diversos tipos de textos, como os textos narrativos, descritivos, informativos, e dentre esses textos trabalhar as atividades de interpretação na língua portuguesa, né? Porque eu sei que o professor dava também redação e leitura, mas nesse momento nós estamos falando da língua portuguesa. O senhor concorda com isso? Concordo. Analisar análise do vocabulário também no escritor e a identificação das palavras-chave dentro dos textos que o senhor procura. Qual é a dificuldade, qual a palavra que eles não entendem, né? Porque
Por exemplo, o dicionário, eles não têm o costume de trabalhar, de pesquisar no dicionário. Não, esporadicamente. A gente traz, mas esporadicamente. E mesmo assim, eles não têm assim, uma força de vontade, né, de procurar sozinhos, né, o significado das palavras. Até quando eles estão com o tablet na mão, eles preferem ficar questionando do que ir ali e pesquisar no próprio Google, né? Aí usar mais também a norma culta da língua. Eu percebi que eles têm muita dificuldade na hora da escrita, porque aquela sala é uma sala que tem bastante alunos que falam em gíria, que falam de uma maneira muito informal. Então, acho que se a gente conseguir trabalhar desses descritores que utilizam bastante a norma culta, eu acho que eles vão conseguir reaproveitar o que o senhor já passou e avançar. Você concorda? Concordo. E a correção gramatical das palavras, né, que eu acho que é um ponto muito importante. Tem muito errinho, né? Sim, muitas palavrinhas erradas, trocadas, classificação das classes de palavras trocadas também, então é importante olhar no tudo. Isso mesmo. Outras coisas agora na produção oral, que eu também percebi que a oralidade deles também é complexa, eles não conseguem se fazer sentir entendidos. Às vezes eles falam coisas assim que, pelo que eu percebi ali na observação, até a gente às vezes não está entendendo qual que é a dúvida do aluno, porque eles não sabem se expressar também. Eu acho que essa força do trabalho escrito com a oralidade pode ser que venha bastante e que traga esse aluno de volta e a gente possa encaminhar daqui para frente, né? Então, também tem outras coisinhas que eu fui anotando aqui. A recomposição de aprendizagem, vou explicar, mas eu acho que a gente já conversou aquele dia no planejamento, mas é sempre bom dar uma reforçada, né? Que a recomposição de aprendizagem, o que ela pretende? Ela vai recuperar aquilo que o aluno não conseguiu fazer, entender ou assimilar completamente, ou ela vai fazer um reforço daquilo que ele já sabe, que ele já tem entendeu, que ele já traz consigo, e fazer ele melhorar. Isso, a recomposição, ela não é só para os alunos, né, considerados que têm dificuldade de aprendizagem ou que têm algum tipo de defasagem. Ele também é uma ótima solução para os alunos que já estão dentro, que já estão encaixados, para que eles possam também avançar. A recomposição é semelhante ao nivelamento, né? Isso, exatamente. Quando pontualmente ali, em determinadas defasagens, assim. Concordo. Então, eu trouxe aqui um plano de ação para a gente trabalhar juntos nesse trimestre, principalmente agora no começo, para a gente poder trazer esses alunos de volta e estimular mais a aprendizagem, principalmente dos que estão em defasagem. Então, esse é um plano de ação, ele é bem simples, né, da gente aplicar. O primeiro passo, que eu vejo que o senhor já está bem por dentro, que é o diagnóstico das dificuldades. Nesse primeiro momento, quando é o segundo trimestre, vamos trabalhar assim, fazendo uma sondagem, apesar que o senhor já acompanhando a sala faz tempo, mas assim, vamos aplicar de novo uma atividade, talvez que já foi aplicada, para a gente ver se daquela dificuldade que ele tinha, ele ainda continua com essa dificuldade, né? E daí trabalhar assim, nesses pontos focais das dificuldades dos alunos. Aí outro ponto do nosso plano de ação é que eu vou continuar com as observações na sala para acompanhar as interações entre eles mesmos e entre as atividades, né, que eles têm as mais dificuldades. Então, quando você for trabalhar alguma questão que você acha que eles vão assim, ter alguma dificuldade, me avisa, porque daí eu paro o que eu estou fazendo e vou lá dar uma olhadinha na aula para ver como que eles estão se saindo, tá bom? Perfeito. Vamos também estabelecer objetivos, metas, para que sejam cumpridos. Esses objetivos,
eles podem ser assim, de quinzenal, por exemplo, até 15 dias, aplicando que o aluno ele consiga melhorar essa dificuldade e ter esse resultado. Vamos ver se a gente consegue fazer de acordo com a dificuldade que o senhor percebeu lá na anamnese que vai ser feita, né? Nessa sondagem, que já tem sido feita, mas vamos aprofundar mais agora nesse conhecimento do segundo trimestre. Um exemplo de meta que eu coloquei aqui. Se após 4 semanas, 80% da turma conseguir responder às atividades de interpretação de textos de 4 a 6 parágrafos, eu já propõe um texto de 4 a 6 parágrafos. Se eles conseguirem atingir esse descritor, essa meta, então quer dizer que se a maioria, 80% da turma conseguir, quer dizer que houve um sucesso, né? Quer dizer que a sala inteira evoluiu e os alunos com dificuldades também. Outro ponto também, leitura compartilhada, para a gente trabalhar mais essa oralidade do aluno. Propor a leitura em voz alta, com foco na organização das ideias e o uso correto da gramática. Eu não sei se o senhor percebeu, mas com certeza sim, às vezes eles estão vendo um batidão. Assim, sem pontuação, sem vírgula, lendo palavras erradas, às vezes trocando, às vezes criando linhas, né? Então vamos focar também nessa questão da leitura e da oralidade. E também solicitar a redação dos textinhos curtos para a gente ver como que o aluno consegue se expressar, mesmo sendo parar um parágrafo apenas, se ele conseguiu recuperar aquelas dificuldades iniciais, se eles estão utilizando de forma correta a gramática, né? A norma culta da língua portuguesa, que é o foco nosso. Se eles estão utilizando, por exemplo, a concordância verbal e nominal, o uso dos tempos dos verbos se estão corretos, né? E entre outros aspectos citados aqui no nosso plano. E atividades de revisão, que vem sendo muito falado pelo núcleo nessa questão da recomposição, é dar microavaliaçõezinhas, né? Se der tempo, né, de aplicar, mas dentro desse prazo que a gente fez, né, dentro desse nosso objetivo, aplicar uma microavaliaçãozinha para ver se a gente conseguiu atingir esse patamar que a gente deseja, tá bom? Perfeito. E daí tem outros aqui, o feedback contínuo, né? Não é só na hora da avaliação ou da microavaliação, mas todos os dias a gente está observando, analisando o aluno. Pode até ser feito um caderninho, não sei se o senhor já tem um caderninho de acompanhamento de cada aluno. O que aquele aluno naquele dia, se ele foi, eu costumo fazer assim, quando eu estou em sala, um maisinho, quando deu tudo certo, mais ou menos, e um menos, não para propor para o aluno que ele seja ruim, mas para a gente ter o nosso feedback, o que o aluno conseguiu, o que o aluno não conseguiu. O aluno nem precisa saber se ele está com mais ou menos, né? Mas é mais para a gente mesmo ter uma noção daquela evolução, porque daí conforme passam os dias, a gente vai vendo o caderninho, a gente vai vendo se aquele menos virou um mais depois, né? De acordo com a dificuldade. O feedback imediato, que é feito todo dia, né? Sim. E continuando o nosso plano de ação. Eles gostam, né? Quando a gente ou elogia, ou de repente você comenta, olha como você está melhorando. Eles gostam desse reforço positivo. É muito legal mesmo. Até tem uma sala que a gente vai propor para os alunos, até foi uma professora de língua portuguesa também. Os alunos vão ter um passeio, se caso eles atingirem as metas, se eles conseguem realizar as plataformas, se eles têm um comportamento, né, dentro da sala. Então, é uma questão mesmo de compromisso. Se eles atingirem todos aqueles objetivos, a professora vai levar eles para um passeio, até o junto, vai ser bem legal, né? Então, dá para a gente pensar também em uma retribuição deles, né, para eles. E no final, a avaliação do progresso, a gente vai fazer junto, daí depois desse plano de ação ser cumprido, o que a gente pode modificar, o que deu certo, o que deu errado. Então, a gente vai ajustando isso conforme for passando o segundo trimestre. Tá bom? Perfeito.
E depois do final, a consolidação. No final do período, vamos avaliar o aluno se eles conseguiram atingir aqueles objetivos, né? Não esses periódicos, mas os objetivos que devem ser alcançados no segundo trimestre. Lá no final a gente tenta de novo e vê se tudo aquilo que a gente pensou agora vai dar certo no final, lá no finalzinho, indo já para o terceiro trimestre, que a gente precisa que esses alunos, né, consigam recuperar mesmo para ir para o sétimo ano bem, né, com domínio bem firmes. Então aqui eu fiz um resuminho, né, do nosso plano de ação. Então primeiro, vamos realizar o diagnóstico das dificuldades, depois vamos estabelecer os objetivos e as metas, depois planejar as atividades diversificadas e adaptadas com aquelas dificuldades, como eu falei, uma redação curta, a redação com um período de 4 a 6 parágrafos, né? Prestar atenção na realidade, na leitura, tudo isso. Então vamos fazer essa planificação constante durante o trimestre e, se precisar, a gente vai fazer um feedback individualizado com o aluno, a gente sempre conversa com ele, para ele também expor as suas dúvidas, as suas dificuldades. Muitos alunos, eu percebo, eles têm vergonha de conversar com o professor, timidez, né? Na hora de conversar com o professor, mas na hora de conversar entre si, eles não têm. Mas na hora de falar com a gente, eles ficam meio tímidos, ou com medo, né, da gente de levar alguma bronca, alguma coisa assim. Então a gente sempre tem que estar assim, mais solícito para eles se abrirem com a gente. Então o próximo passo é o avaliar o progresso do aluno, ajustar o plano, como foi falado, e ao final do trimestre consolidar o aprendizado e encerrar o processo de recomposição. A recomposição ela é agora no começo, mas a gente pode estar recompondo durante o trimestre inteiro, né? Porque a gente sempre vai encontrar alguma dificuldadezinha, tá bom? Então esse plano está estruturado dessa maneira. Se o senhor quiser propor mais alguma coisa, o que o senhor achou do plano? Eu achei interessante principalmente as micro-redações, as micro-avaliações, acho que é interessante. E depois sempre essa retomada, né? Recomposição e... Tá certo. E eu tenho também os dados, depois eu vou te passar. Claro. A gente vai fazer um conselho, mas antes do conselho eu vou te passar todos os dados do sexto ano, que estão ali no computador, que eu não consegui imprimir porque tem um probleminha na impressora, mas aqui também tem os dados. Eu tenho salvo isso aqui, vou deixar isso aqui com o senhor, tá? Para dar uma lidinha. E o plano eu vou deixar comigo esse e a gente vai conversando durante o trimestre, tá bom? Tudo bem, muito obrigado, professor Danilo. E vamos aí com essa motivação, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Nossa, deu.